Solidão. É uma experiência que todo mundo conhece, né? Super humana. Mas o curioso é que no nosso mundo de hoje, que é hiperconectado, parece que esse sentimento só aumenta. Que paradoxo é esse? Bom, é a psicologia por trás dele que a gente vai entender melhor agora. Olha só essa frase do Francis Bacon de séculos atrás. Ela mostra que essa dor da desconexão não é novidade nenhuma. Mas a grande questão é, se o problema é tão antigo, por que justamente agora, na era de tanta conexão, esse sentimento parece estar batendo mais forte do que nunca? Então, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para a solidão como um espelho. Depois, vamos falar um pouco sobre a turma do eu sozinho. Aí a gente entra no paradoxo da hiperconexão, mergulha nas raízes desse vazio e, por fim, tenta repensar nossas conexões. Vamos lá então. Para começar, o que é, afinal de contas, essa solidão dos tempos modernos? A solidão moderna é bem parecida com aquelas pinturas do Edward Hopper, sabe? Com pessoas juntas, mas cada uma totalmente imersa no seu próprio mundo. E aqui está o ponto crucial. Não se trata de estar fisicamente só. A solidão que dói de verdade é um estado interno. É um vazio que corrói por dentro, mesmo no meio da multidão. É aquela sensação de não ser visto, de não pertencer. Uma desconexão que pode, aos poucos, virar estresse crônico, ansiedade. E para a gente entender como a cultura pode construir esse isolamento, vamos analisar um caso muito bem documentado, a crise da solidão masculina. Se liga nesses números do Survey Center on American Life. São alarmantes. Quase metade dos homens está insatisfeita com as próprias amizades. E a causa não é a falta de conhecidos, mas sim a ausência de conexões emocionais de verdade. O problema não é não ter com quem sair, é não ter com quem se abrir. E essa fala do Marcelo Oliveira resume perfeitamente a estatística. A cultura nos ensina que ser o senhor dos problemas é sinal de força. Mas, do ponto de vista psicológico, essa barreira é um mecanismo de defesa. É o ego construindo uma casca em volta da dor de ser vulnerável. E isso acaba levando ao isolamento. O mais interessante aqui é perceber como isso é um processo, quase um treinamento. Na infância, a expressão emocional é livre, é aberta. Mas ali pelos 14, 15 anos, a pressão social começa a ensinar os meninos a se fecharem, a entenderem que vulnerabilidade é o mesmo que fraqueza. E essa supressão acaba virando uma segunda natureza que vai moldar todas as relações dali pra frente. E a tecnologia nessa história toda? Ela promete nos unir, certo? Mas e se na verdade ela estiver nos afastando? Vamos entrar nesse paradoxo. Pensa assim, uma conversa cara a cara é como um vídeo em 4K. Tem tom de voz, tem olhar, até o silêncio comunica algo. Já a comunicação digital é uma versão em baixa resolução. Não acontece em tempo real, não tem o corpo presente, a gente edita as palavras. Nessa tradução, a gente perde justamente os dados mais ricos, os que criam intimidade de verdade. O neurologista Ivar Brand chama isso de socialização descorporificada. É uma interação sem a presença física, sabe? E é por isso que, mesmo depois de horas trocando mensagens, a gente pode ficar com uma sensação de vazio, uma ansiedade ali no fundo. Parece que a gente se comunicou, mas não se conectou de fato. Bom, até agora vimos o quê e o como. Agora vamos mais fundo. Vamos mergulhar no porquê. Quais são as raízes psicanalíticas mais profundas da solidão? A psicanalista Melanie Klein faz uma distinção que é crucial. O sentimento de solidão não é o mesmo que estar sozinho. É uma dor que vem de dentro, um desejo por uma conexão perfeita que nunca se realiza totalmente. E essa sensação nos acompanha mesmo quando estamos com outras pessoas. É uma ferida interna e não uma condição externa. Para lidar com essa dor crônica, o ego começa a se reconstruir em volta dela, criando defesas. Primeiro, ele se fecha em uma concha para se proteger. Quando isso não basta, ele pode recuar para o próprio corpo, e as compulsões se tornam um substituto para as relações que faltam. E por fim, num ato quase de desespero, ele pode projetar essa dor nos outros, numa tentativa de se livrar do sentimento. E na raiz de tudo isso, a psicanálise traz uma ideia bem poderosa, a do pai primitivo. E calma, não se trata do pai de verdade, mas de um símbolo do poder do mundo, algo que a gente não controla. É o reconhecimento de que, na nossa essência, estamos desamparados. E é desse desamparo fundamental que nasceria todo o sentimento de solidão. Ufa! Depois desse mergulho nas causas culturais, tecnológicas e psicológicas, vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre qual seria o antídoto. Mais de 80 anos.
Esse é o tempo de duração do estudo de Harvard sobre desenvolvimento adulto. É simplesmente a pesquisa mais longa já feita sobre a felicidade humana. E a sua conclusão é surpreendentemente simples. A conclusão é essa, clara e direta. Relacionamentos fortes, autênticos e recíprocos são a chave para uma vida longa, feliz e saudável. O ponto central é a qualidade das nossas relações. Não a quantidade de amigos, não é fama, nem dinheiro. São as conexões de verdade. Elas são a defesa mais potente contra a deterioração psicológica que a solidão provoca. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Em um mundo de conexões tão superficiais, dessa socialização descorporificada e de tantas defesas psicológicas, o que é preciso para criar laços que não apenas nos fazem sentir menos sós, mas que genuinamente nos nutrem por dentro? O que, para cada um de nós, de fato, nos conecta?